A Isabelle Moraes, Copa sensacional, que a Isa disputou. É, sim, foi demais a cobertura de toda a equipe, a gente começa por ela. Fala, Isabelle Moraes. Fala, Ronald, uma ótima tarde para você, para todo mundo sintonizado com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Acabou a Copa do Mundo, mais uma edição muito bem realizada no Catar e olha, muitas coisas me chamaram a atenção nessa nossa cobertura, gigante cobertura da Rádio Bandeirantes nos últimos dias, mas o que mais me destacou, pelo menos a nossa cobertura em loco, foi a possibilidade de acompanhar tantas partidas, tantos jogos, com o fato de a Copa ser tão compacta. Eu pude visitar os 8 estádios da Copa do Mundo, o Lusail, o palco da final, talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção, porque ele é luxuoso, muito lindo. O 974 achei bem carismático, feito pelos containers, mas isso me chamou muita atenção, a possibilidade de conversar com vários torcedores de lugares mundo afora, porque estavam todos concentrados principalmente em Doha e nas cidades ao redor da capital do Catar. Me chamou a atenção também o perfil da população do Catar, quase 90% de imigrantes, e isso fez com que a gente conhecesse muitas histórias e pudesse levar aos microfones da Rádio Bandeirantes. E a cultura do país, muito ligada à Copa, os costumes dos catares, muito ligados também à arquitetura dos estádios, alguns deles ligados à economia do país, aspectos culturais, enfim. O Catar, ele viveu a Copa do Mundo nos últimos dias. Foi uma cobertura bem legal, espero que vocês tenham gostado de dividir essas experiências com a gente. Grande abraço para todos vocês. Valeu, Isa, foi espetacular, sem dúvida, e que sensacional para a tua carreira ter vivido essa experiência diferenciada, né? Várias profissionais, mulheres, tiveram a oportunidade de serem protagonistas nas transmissões, a Isa é uma delas. A gente fica muito, muito, muito feliz com isso. João Paulo Capelanes também, um depoimento aqui para Acontece. Fala, Capelanes, boa tarde. Fala, Ronaldinho, um abraço para você, boa tarde especial para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ponto final na cobertura da Copa do Mundo Qatar 2022, uma cobertura de fôlego, foi muito legal, uma atmosfera lá em cima. E a Copa do Mundo, querendo ou não, foi uma Copa do Mundo bem diferente comparando com aquela da Rússia que nós estivemos também, com toda a nossa equipe, trazendo destaques, porque foi uma Copa mais compacta, pela primeira vez um Mundial disputado no Oriente Médio, e assim, a gente percebe, cara, uma maquiagem maravilhosa no país. Claro que é muito mais fácil você decorar o Qatar do que decorar um país que é praticamente um continente como é a Rússia, né? Fazendo essa comparação, esse paralelo de 2018 para 2022. Então, assim, a gente procurou o máximo possível, literalmente ilustrando com imagens como o rádio evoluiu e pede essa evolução. Nós mostramos várias curiosidades e a gente espera que, de fato, vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, tenham curtido bastante aí do outro lado. Se Deus quiser também, amanhã a gente embarca, já volta para o Brasil. Quarta-feira a gente vai começar já a projetar esse mercadão da bola, vai e vem do mercado, já em janeiro Copa São Paulo, aí vem Paulistão, pré-Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial de Clubes, aquela coisa toda que a gente já está acostumado com o nosso calendário maluco. Em relação aos principais pontos, queria destacar a seleção argentina, além do título, Lionel Messi que não vai se aposentar da seleção argentina. Tem muita gente que acredita, agora o Messi já mais velho, depois de 5 Copas do Mundo, conquistou o seu Mundial finalmente, agora a gente já consegue traçar aquele paralelo, se ele é maior, se ele passou ou não o Maradona. Esse debate agora vai passar a ficar cada vez mais forte. Era o que faltava, cereja do bolo para o Messi ser o protagonista de uma Copa do Mundo, como ele foi, e carregar a seleção argentina em busca do tricampeonato, coisa que ele conseguiu fazer. O artilheiro da competição, Mbappé, com 8 gols marcados, e acho que fica também uma lição, até para que a gente possa fazer um debate aí nos próximos dias em relação ao que apresentou ou deixou de apresentar Cristiano Ronaldo. A mesma coisa o Neymar, que não consegue nem sequer chegar numa fase de semifinal de Copa do Mundo, e foi o 3º Mundial que ele disputou. Enfim, muitos pontos negativos, muitos pontos positivos, principalmente numa cobertura muito legal. Uma Copa do Mundo bem diferente, pela primeira vez realizada no Oriente Médio, e a próxima Copa do Mundo 2026, nós teremos aí 48 seleções, serão 3 países envolvidos, então certamente vai dar uma inchada esse Mundial, vai ser uma coisa muito legal para a gente já começar a projetar. Em relação ao todo que nós mostramos aí, cara, foi um país que soube se adaptar também às pessoas, não tivemos nenhum problema, nenhuma ocorrência, não tivemos briga das torcidas. Então, assim, nota 10 para o espetáculo. A final da Copa do Mundo simplesmente coroou um Mundial que foi muito bacana de ter acompanhado de perto. Então, que fique essa lição e que para os próximos Mundiais a coisa seja daí para cima. É o que pelo menos a gente espera aqui e aguarda ansiosamente
para a Copa do Mundo de 2026. Um abraço, Ronaldinho, até já! Valeu, Capelanes, valeu, muito obrigado. Essa coisa que o Capelanes trouxe de ser uma Copa mais compacta, do ponto de vista das distâncias, da quantidade de estádios, isso tinha que ser uma quebra de paradigma, né? Tinha que ser, para daqui para frente ser desse jeito. Não vai ser, né? Porque a próxima Copa vai ser com distâncias absurdamente maiores, da maneira como vai ser disposta entre México, Estados Unidos e Canadá, os realizadores da próxima edição de 2026. Então, é uma pena, porque o ideal é que fosse desse jeito. Distâncias curtíssimas, com deslocamento por transporte público absolutamente natural, e com estruturas que pudessem, assim como o Estádio 974, pudessem ser utilizadas para outras coisas e não ficassem com, por exemplo, um estádio em Natal, que não é usado, a Arena da Amazônia, como o Arena Pantanal e por aí vai. Estádio em Brasília. Tá no Brasil aqui. Fala pra mim, daquele tamanho, se precisa, né? Mas uma gastança sem precedentes, rombos gigantescos e para nossa vergonha, né? Porque a gente poderia ter dado exemplo, afinal de contas nós nos gabamos de dizer que somos o país do futebol. Poderíamos ser também sob essa ótica, né? De oferecer uma estrutura que permitisse que o principal personagem dessa história toda, o torcedor, desfrutasse daquilo com uma facilidade, né? Um pouco maior. Lucas Herrero fechando, passando a régua na nossa transmissão lá do Catar. Oi, Herrero, boa tarde. Tudo bem, Ronald? Grande abraço a você. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Peço perdão pela voz, mas os ventos gelados aqui do Catar acabaram terminando com minhas cordas vocais. É impressionante como o tempo mudou por aqui, principalmente nos momentos da noite em si no Catar, depois que os jogos acabam em si, né? Os ventos fortes vêm e olha, eu tava sem blusa e isso afetou bastante minha voz, mas enfim, né? O que me chamou muita atenção aqui no Catar foi o fato da receptividade do público. Olha, a gente chegou aqui ao Catar até mesmo pelos discursos, né, que eram feitos pelos catares e principalmente pelas pessoas que não conheciam o país, do que se poderia vender do Catar em si, do que era realmente verdade sobre o país, né? O povo muito receptivo. Obviamente que existe uma diferença entre o islamismo e aquilo que a gente conhece do cristianismo e de todas as outras religiões que a gente conhece no Brasil, que tem o costume no país em si, né? Mas, assim, as pessoas todas mas muito abertas ao diferente, ao novo, ao ocidente como um todo, né? Então, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção numa Copa do Oriente Médio, uma Copa que pela primeira vez abriga um país árabe. Então, para quem viveu aqui mais de um mês, foram 36, 37 dias, é algo muito legal, algo muito diferente, que qualquer pessoa do mundo inteiro poderia viver. A Isabelle é mulher e sabe muito bem o que passou por aqui, e ela teve um episódio diferente, um episódio de dificuldade, e que, assim, foi superado. A gente não teve nada, nenhum problema. Então foi o que mais me chamou a atenção, a proximidade das pessoas, a vontade deles em querer sediar uma Copa do Mundo, em trazer as pessoas de fora do país, em simplesmente abrigar, né, e acalentar aqueles que são de fora do Brasil, de fora do Catar principalmente. Então isso é algo bem legal, algo que realmente se encontra numa Copa do Mundo e que eu vou levar para sempre. Essa é a principal impressão que eu tenho do Catar, que daqui para frente vai ser agora uma Copa nos Estados Unidos, né? Uma Copa que a gente já venceu em 1994, uma Copa que a gente já venceu também em 1970 no México. O Catar vai ser o primeiro país que a gente ainda não conseguiu um título, né? Uma sede inédita de Copa do Mundo. Então é algo que me chama a atenção e me desperta uma curiosidade sobre o povo do Catar em si, tá bom? Grande abraço a vocês, perdão pela voz e até a próxima. Tchau, tchau. Agora vai ser de recuperação, né, Hiro? Agora você se recupera. Vem pra cá, descansa. E não tem muito tempo pra descansar, a gente sabe, né? O perrengue é intenso esse fim de ano.
mas tenho certeza que você vai se recuperar. Que tenha ficado, como descreveu o Herrero, e a Nina estava falando aqui fora do ar, que interessante que cada um teve sem que a gente combinasse, né? Cada um teve uma visão diferente de como encerrar essa relação da nossa cobertura com o Bandeirantes Acontece. E o Herrero falou sobre essa abertura para diversidade e tal. Pô, isso durante um período de Copa é uma coisa. Tomara que haja um legado para o povo do Catar, né? Uma nação que tem a maioria de imigrantes, né? Principalmente indianos. Uma nação recente, jovem até certo ponto, né? E quando a gente fala de Oriente Médio, então, né? É uma nação muito jovem e que deveria e poderia estar aberta à mudança. E eu sei que não acontece isso de uma hora para outra, mas talvez a Copa pode ter sido o catalisador. Diante de outras nações vizinhas, e principalmente uma das vizinhas, a mais importante delas, que tem um regime absolutamente sanguinário e que não aceita as diferenças, países homofóbicos que têm uma impossibilidade total de abertura de espaço para as mulheres, e que esse exemplo da Copa do Mundo possa servir para uma abertura, apesar de a gente saber que isso não acontece da noite para o dia.